Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje nós damos início a um trabalho que recebeu o nome... que recebeu o nome de O Apocalipse antes de João. Parece estranho, né? A história desse projeto e a sua finalidade. Quando nós começamos a estudar um pouquinho mais a fundo, nós vemos que João, quando ele escreve o Apocalipse, não é? Ele relata frases quase iguais de outros profetas e outros autores da Bíblia muito antes dele. O que nos mostra que João já conhecia toda aquela profecia antes mesmo de ser desdobrado para escrever o Apocalipse. Mas aqui, a nossa finalidade não é estudar o Apocalipse item por item, tal como fizemos com o sermão profético, não é? Até porque, como disse o Chico, né? Ele disse assim: eu respeito os estudos sobre o Apocalipse, mas não tenho largueza de raciocínio para interpretar o Apocalipse como determinados técnicos interpretam e o situam. Ora, se o Chico não tinha condições, não é? Com aquele conhecimento todo, é claro que de lá para cá muitas obras apareceram, novos estudiosos, e aos pouquinhos esses véus vão sendo retirados, não é? Mas qual é a nossa finalidade nesse projeto? É mostrar que João escreveu o livro Apocalipse não só no desdobramento de forma mediúnica, mas também repleto de animismo. Por quê? Porque ele já conhecia as profecias dadas por outros autores e por outros profetas. E tirar de nós, principalmente nós espíritas, ideias errôneas que vamos falar durante o tema que viemos trazendo até hoje. No capítulo 1 de Apocalipse, está escrito assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Palavras de João. E João escreveu tudo baseado em quê? Nos costumes e conhecimentos do povo judeu. Aquele conhecimento, aqueles costumes que eles vinham acumulando século após século. Portanto, esse trabalho, gente, ele visa mostrar que a maior parte do que foi escrito por João já foi escrito antes por outros profetas e outros autores da Bíblia. E as mensagens que trazem, as reflexões que nos levam a fazer, são de extrema importância para nosso entendimento. Nós devemos lembrar que Jesus, ele não conheceu o Novo Testamento quando da sua passagem pela terra, não é? Claro, né? O Novo Testamento foi escrito depois. Então, ele, quando se dirigia para aquele povo daquela época, com aquela cultura, ele usava o quê? O exemplo e o conhecimento de todos, do povo todo. Ou seja, ele ensinava aquilo que consta no que nós chamamos de Antigo Testamento. Portanto, é necessário apresentar para todos nós, para que a gente possa ver a beleza e os ensinamentos trazidos por essas mensagens do Velho Testamento, porque frases quase iguais são ditas por João no último livro da Bíblia, né? Que é o Apocalipse. E como esse trabalho ficou imenso, ele foi dividido em 10 partes. Hoje nós vamos ver a primeira, que é a parte de introdução. E por convenção, nós vamos combinar assim, quando nós falarmos, citarmos o autor e o capítulo, basta, porque o versículo vai estar lá projetado na tela, tá bom? Para não ficar muito cansativo. Então vamos nós. Os livros do Novo Testamento foram escritos aproximadamente nessas datas, né, segundo os estudiosos, demonstrando que todos eles foram escritos antes de João fazer o Apocalipse. E tudo isso, gente, no primeiro século, né? Porque é depois de Cristo. Por exemplo, Mateus, no ano 41. Marcos, de 60 a 65. Lucas,
de 56 a 58. João, mas aqui é o Evangelho, 98. Olha. Atos dos Apóstolos, 61. Romanos, aí já está entrando na esfera de Paulo, né? 56. As duas cartas, as duas epístolas aos Coríntios, 55. Gálatas, 50 a 52. Efésios e Filipenses e Colossenses, todos três, de 60 a 61, depois de Cristo. Aí vem os Tessalonicenses, né? 1 e 2, o primeiro no ano 50 e o segundo no ano 51. As duas cartas de Timóteo, a primeira de 61 a 64, é o que se acredita, né? E a segunda em 65. A de Tito, também de 61 a 64. Teve a carta de Filemon, né? Que ele escreveu. Tudo isso aqui ainda é a parte de Paulo, né? Que nos trouxe muita riqueza, né? De informações. Hebreus, também 61. Tiago, 62, as duas cartas de Pedro, a primeira 62 a 64 e a segunda em 64. Pois bem, aí entramos nas três cartas de João, todas escritas em 98. Aí depois vem Judas, escrita em 65, né? Não é o Judas Iscariotes, é o Judas irmão de Tiago, né? Chamado de irmão de Jesus no Novo Testamento, né? E o Apocalipse, finalmente escrito em 96, depois de Cristo. Portanto, gente, João, quando ele foi escrever os 5 livros dele, o evangelho dele, tá certo? As suas 3 cartas e mais o livro Apocalipse, ele fez com mais de 90 anos de idade. E, portanto, é fácil a gente entender que ele escreveu isso mediunicamente. Ele falou lá atrás, fui arrebatado no dia do Senhor, não foi? Por quê? Porque depois de 90 anos de idade, a memória dele teria que ser fantástica para poder guardar, né? Por maior que fosse a memória de João, como é que ele iria lembrar de detalhes, né? Escrever tudo o que ele escreveu, né? No evangelho dele, nas cartas dele e no próprio Apocalipse, né? Se não fosse de uma forma mediúnica. E quando nós estudamos a mediunidade, é claro que o nosso conhecimento prévio é trazido à tona. Então, não há mediunidade sem jogar a ânima, a alma, não é isso? Por isso é que nós chamamos, né? Falamos que ele teve também o animismo. Tá bom, gente? Porque é muito detalhe. O livro Apocalipse também é o livro da revelação, né? Que também é chamado de Apocalipse de João. É um livro da Bíblia, tá certo. E é o último da seleção do cânon bíblico e que foi escrito por João na ilha de Patmos. E nós, como vimos, né, ele provavelmente tenha sido escrito no ano de 96. Olha, 96, primeiro século, né? Já estava quase entrando no segundo século, né? 96. A palavra Apocalipse, ela vem do grego. Apocalipsis, né? Que significa revelação. Revelação. Formada por apo, que é tirado de, e calumna, que é véu, ou seja, a retirada do véu, a revelação. Um apocalipse, na mesma terminologia do judaísmo e do cristianismo, é a revelação divina de coisas que até então permaneciam secretas, e aquilo ali é dado a um profeta para que esse profeta venha a conhecer aquilo e nos transmita. É por um profeta escolhido pelo Criador, aqui na Terra, por intermédio do Cristo. Aí, por extensão, passou-se a chamar toda a literatura dessas revelações da Bíblia, passou-se a chamar de escrita apocalíptica. Porque não tem nada a ver com Apocalipse com o que nós estamos acostumados a ver na televisão, né? E por que acontece isso? Porque devido ao fato de, na maioria das Bíblias, né, de língua portuguesa, se usar o título Apocalipse e não Revelação, até o significado da palavra ficou obscuro, sendo às vezes usado como sinônimo de fim do mundo, né? Quando nós fizemos aquele trabalho de sermão profético, nós falamos sobre isso, né? Então a gente vê lá Apocalipse zumbi,
Apocalipse é extraterrestre, é filme no cinema, não é? É livro. Não é? Apocalipse dos intraterrenos, imagina. Então, existe um monte de ideias que foram deturpadas e a palavra Apocalipse ficou ligada a final do mundo, o que não tem nada a ver. É apenas uma revelação trazida por um profeta. Então, o título do livro deveria ser assim: A Revelação de Jesus Cristo, né? Por quê? Porque sendo a ideia básica de que os eventos descritos no livro foram revelados a Jesus Cristo e este mostrou para João, né? O próprio João fala isso, né? Há mais de 2000 anos. Gente, sabe quanto dá isso? Dá 20 séculos atrás, né? Então, foi dado a João antever o que ocorreria 20 séculos depois, né? O que, teoricamente, seria em breve. Não é isso? João, o escritor do livro, ele não é o autor do livro, ele é apenas um escriba. Ele escreveu o livro? Sim. Mas esse livro foi ditado para ele, foi mostrado para ele, orientado para ele, através do Mestre Jesus. Por 2 vezes, João relata, lá no Apocalipse, que o conteúdo do livro foi revelado através de anjos. E nós sabemos, né, gente, que os anjos na Bíblia são os espíritos de luz, não é? Então, espíritos iluminados se aproximaram de João através da sua mediunidade. E ele, então, escreveu o Apocalipse, baseado no que ele via em desdobramento, pela mediunidade dele. E trouxe à tona o seu animismo, né, a sua alma, o conhecimento prévio que ele tinha da cultura dos judeus, escrito pelos outros que antecederam a ele. Nessa mistura toda, nasceu o livro Apocalipse. Então, como nós falamos anteriormente, né, Jesus não conheceu, quando encarnado, aqui conosco na Terra, né, ele não conheceu o Novo Testamento. Então, mais uma vez, tudo que ele falava para aquele povo daquela época era baseado em quê? Nos costumes e na cultura desse povo, que foram coisas acumuladas por eles, até aquela época em que Jesus esteve aqui. Aí muita gente fala assim: mas estudar a Bíblia já é chato, estudar o Velho Testamento? Se não estudarmos o Velho Testamento, muitas passagens e simbologias do Novo Testamento ficariam sem uma explicação ou um entendimento plausível, pois não teríamos o contexto em que as Escrituras foram feitas. Compreendem? Jesus se referia ao povo tudo baseado no Velho Testamento. Então, se eu não entender um pouco do Velho Testamento, como eu vou entender o que Jesus falava? Compreende? Então, reconhecer também o conteúdo espiritual que existe na Bíblia. Nós como espíritas, temos essa obrigação, não é? Então, reconhecendo esse conteúdo espiritual da Bíblia, o Espiritismo vai estudar essa Bíblia, mas à luz dos seus princípios, dos princípios espíritas, mas em harmonia com os métodos tradicionais de estudos, inclusive históricos, não é, gente? Porque a Bíblia está cheia de fenômenos mediúnicos, cheia. E há no meio espírita ainda algumas pessoas que são críticas, em termos assim, chegam a ser até agressivas com a Bíblia. São confrades nossos, até confrades ilustres, né? Estudiosos, mas que tomam essa posição de serem contrários à Bíblia, porque na Bíblia existem algumas agressões religiosas na Bíblia contra a doutrina espírita, pelo amor de Deus. Se baseiam nos textos bíblicos, e não é verdade. Porque o que existe é a má interpretação. Quando nossos irmãos, evangélicos dizem que nós é que estamos errados, se baseiam em 2, 3 frases. Por quê? Não, é proibido a comunicação com os mortos. Eu garanto a vocês, quando forem ao Rio de Janeiro, vão passar em frente ao Pão de Açúcar, não vão ver nenhuma placa dizendo: é proibido levar o Pão de Açúcar para casa.
Por quê? Porque é impossível. A gente só proíbe o que é possível. Então, a comunicação com os mortos é possível. E as passagens da Bíblia que confirmam a reencarnação também. Então, esses irmãos nossos, mesmo espíritas, que são contrários à Bíblia, eles estão errados, equivocados, né? A posição da doutrina não é essa de ser contrária à Bíblia. Porque nós já vimos em Kardec, né, isso. As supostas condenações do Espiritismo pela Bíblia, então, a gente já sabe que é tudo por interpretação errada, né? E a gente esquece que a Bíblia como um todo, ela é um dos maiores repositórios de fatos espíritas de toda a bibliografia religiosa que a gente encontra na Terra. A Bíblia está assim, olha, de fenômenos espíritas. Basta que a gente a leia com os olhos espíritas, não é? E os textos bíblicos estão cheios de passagens puramente espíritas. Não é só aquela que, Elias tem que voltar. Em verdade vos digo que Elias já veio e ninguém o reconheceu. Está bem escrito assim lá. E eles entenderam, quer dizer, os apóstolos, que ele se referia a João Batista. Olha, então João Batista era Elias, então é a reencarnação. Quer dizer, basta que a gente leia com os olhos do Espiritismo, não é? Mas é claro que o conceito espírita da Bíblia não pode ser, do ponto de vista espírita, a gente não pode encarar a Bíblia como alguns irmãos nossos de outras religiões que já ficaram e estão ficando no passado, porque vão enferrujando, vão perdendo o prazo de validade, vão apodrecendo lentamente, né? Que são religiões que se apegam muito mais àquelas formas sacramentais de magia, aos ritos materiais, aos cultos exteriores, né? Até quase pagãos, né? Eles encaram dessa forma, nós não. Por quê? Porque a Bíblia não pode ser, para o espírita esclarecido, a palavra de Deus. Não, essa é a palavra de Deus. Quem disse que foi Deus que escreveu? A Bíblia como um todo é um conjunto de livros escritos pelos homens, ou por intermédio dos homens. Não foi Deus que chegou e escreveu. Não. Há muitos filtros até chegar a nós. Então, são pessoas que tinham mediunidade, pessoas que tinham visões, como Daniel, como Joel, que sonhavam, não é? Eles se desdobravam, aí recebiam a mensagem de um espírito de luz, que eles confundiam com o próprio Deus. Aí passavam aquilo para o papel, né? O livro de Joel, o livro de Ruth, o livro... É isso. Mas foi Deus que escreveu? Não. Compreende? Então ela não pode ser. E na doutrina espírita, nós aprendemos que o Mestre Jesus, o Cristo planetário, ele enviou 3 revelações para nós. Pelo menos até hoje é o que a gente sabe, né? E elas são o quê? Interligadas entre si. A primeira revelação foi a de Moisés, olha, aproximadamente 1250 anos antes de Cristo. Imagina, gente. Quer dizer, Moisés, aí 1250 anos depois vem Jesus com o seu evangelho. E no século XIX veio o Espiritismo, não é? Não é assim que a gente aprende? Tem um livro chamado, não sei se vocês conhecem, O Consolador. É um livro psicografado pelo Chico, e é um livro interessante porque Emmanuel, ele responde a perguntas feitas ao Chico. Do Chico através do Chico, ele responde através do Chico perguntas feitas para ele, para o Emmanuel, né? Então diz assim na pergunta 262, olha só como é que Emmanuel é fantástico. A pergunta é essa: por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Porque quando você pega o Velho Testamento, meu Deus, o próprio Apocalipse, tudo é Israel. O próprio Cristo no sermão profético. Ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quer dizer, tudo é para Israel, é? Aí o Emmanuel responde: em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como o símbolo de toda a humanidade terrestre,
sob a égide sacrossanta do Cristo. Opa, aí muda. Por quê? Porque esse Israel que ele se refere nas profecias é um Israel espiritual, vamos dizer assim. Esses espíritos que animaram aquele Israel antigo, né? Entende? Que hoje se acham dispersos pelo mundo, animando várias raças, pelo mundo afora. É esse Israel antigo, espiritual, que somos nós encarnados. Quantos de nós aqui já encarnamos lá? Né? Quantos daquela época estão encarnados, espalhados pelo planeta? É isso que ele está se referindo. Por isso é que Emmanuel diz, o Israel da Bíblia, somos todos nós. Quando a gente pega aquele livro que mostra, né, que Jesus transplantou a árvore do Evangelho da Palestina e trouxe para a terra do Cruzeiro, né? No livro A Caminho da Luz, também de Emmanuel, né? Então, aí veio um monte de espírito, tudo do judeu para cá, fizeram o nosso lar. E qual é o formato de nosso lar, que fica acima do Rio de Janeiro? Acima, entre aspas, né? A estrela de Davi. É a forma de nosso lar. Compreende? Então, quando ele se refere a Israel, ele se refere à humanidade. Não é isso? E hoje, Israel não está mais no mundo como uma nação em si, apesar de existir um Estado, né, chamado Israel, lá na Palestina. Mas esse Israel das promessas e das profecias bíblicas somos nós, que cremos na reencarnação como justiça de Deus e que hoje temos uma fé raciocinada, não mais uma fé cega, não mais aquela frase, mistérios do Senhor. Não, o Pai não esconde as coisas do Filho, né? E todos nós evoluímos, todos nós. E hoje, aqueles que entendem esses princípios que o Espiritismo trouxe, ainda que não seja espírita, porque nós estamos espíritas. Quem sabe na encarnação passada a gente não era. Outros eram. E nessa encarnação não são. Mas conseguem entender, tá certo? O que o Espiritismo nos trouxe, compõe o chamado Israel espiritual de Deus. É isso. Todos nós passamos por várias religiões. Tivemos conhecimento com a verdade em várias épocas, através das várias encarnações. E hoje nós temos essa fé raciocinada. E é engraçado porque na cultura judaica, né? É só uma curiosidade. Só depois que teve o exílio da Babilônia, não é? Depois que acabou, né? Foi aí que o profeta Esdras conseguiu reunir. O que ele fez? Ele reuniu tudo que era guardado de memória, que é a tradição oral, né? Passou a escrever aquilo tudo, que passava de geração em geração, né? Escreveu aquilo tudo, compilou tudo. Os chamados livros orais, né? E começou a proclamar esses livros e essa escrita em praça pública como sendo a lei do judaísmo e dizia, ditada por Deus. Aí, pode até ser ditado por um espírito de luz, por permissão de Deus, mas não por Deus propriamente dito. Bom, voltando ao nosso livro, O Consolador, na pergunta 267, eles fazem assim, perguntam assim para o Emmanuel, qual a posição, do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? E, cara, o que o Velho Testamento vai me ajudar a me evoluir, entendeu? A minha parte religiosa. É isso que eles estão perguntando. Aí o Emmanuel responde, no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, nós vamos ver que até as imagens que vão ser mostradas, muitas são simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, quer dizer, se a pessoa não se esforçar, ela não entende mesmo. Então o Velho Testamento deve ser considerado como a pedra angular, ou como a fonte máter da revelação divina. Olha, nossa, a fonte máter da revelação divina. E na pergunta 282, eles fazem assim para Emmanuel,
Se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Ou seja, se o Velho Testamento é a pedra angular, o que é que Jesus veio ensinar? O que é que interfere? Uma pergunta que já tem uma certa lógica, né? Aí Emmanuel responde: o Velho Testamento é o alicerce, é o que dá sustentação, gente, é o que é a base de tudo. Se você não fizer um prédio com alicerce bom, afunda tudo. Então, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. E, como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Ou seja, já que temos conhecimento do Evangelho do Cristo, está na hora da gente se aperfeiçoar. Aí nos é dada uma terceira revelação, que é o Espiritismo. Então é tudo ligadinho. Moisés, Jesus, Espiritismo. Né? E o Emmanuel diz assim, né? Ele diz que na trajetória do povo israelita, eu vou ler para vocês aqui, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos. Por que ele fala que é secreto? Porque naquela época o pessoal não sabia escrever nem sabia ler. Eram poucos que sabiam fazer isso. Por isso existiam os escribas. Né? Ai de vós, escribas e fariseus. Não tinha? Pois é. Então, só um grupinho que tinha o conhecimento, eram chamados iniciados do povo judeu, é que tinham conhecimentos, né? E que somente os grandes mestres deste povo poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Hoje já não tem isso, né? O que nos falta, na verdade, é um conhecimento mais aprimorado da Bíblia, que nos possibilite descobrir o que ela mantém sob véu. É isso. Compreende? Aqui. É esse finalzinho. Então, vamos repetir aqui. Ó. O que nos falta, na verdade, é um conhecimento mais aprimorado da Bíblia, que nos possibilite descobrir o que ela mantém sob véu. Jorge Hessen, no seu artigo A Luz do Mestre, uma revista online de artigos espíritas, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. O Espiritismo, ele ressalta a cada passo a importância dos textos do Velho Testamento. A doutrina não vem, pois, destruir a base de qualquer religião, como alguns o supõem, mas, ao contrário, vem legitimá-las, sancioná-las por provas irrecusáveis. Mas, como é chegado o tempo de não mais se empregar a linguagem figurada, porque é o que fazia. Eles falavam a linguagem figurada porque não havia quem tivesse ouvidos de ouvir, nem olhos de ver. Por isso o mestre falou em parábolas, porque ainda não era o tempo deles entenderem. Eles só iriam entender no futuro, quando fosse dada a chave para que eles pudessem entender as parábolas. Até porque, lá atrás, Isaías falava, para se cumprir a promessa, né? Ele lhes falará, eles ouvirão, escutarão, mas não ouvirão, olharão, mas não verão. Ou seja, quem tem olhos de ver, veja, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, hoje, já não precisa mais. Então, hoje, os espíritos, eles se exprimem sem essas alegorias todas, né? E eles dão às coisas um sentido tão claro e tão preciso que não dá para a gente ter uma interpretação falsa mais com as comunicações atuais dos espíritos. É por essa razão que dentro de algum tempo nós vamos ter muito mais pessoas que são sinceramente religiosas e crentes, né, do que nós temos até hoje. Porque já não vai dar mais margem a falsas interpretações.
E nós acreditamos ser importante um estudo sério, cada qual, né, na sua vida pessoal, um estudo que contribua para um conhecimento novo, um conhecimento em face dessas verdades que estão veladas e inseridas no Velho Texto, né, no Velho Testamento, porque se a gente começa a entender, a gente entende o que Jesus falava. E quando jogamos o Espiritismo em cima, fica de uma beleza muito grande, porque tudo é ligado. E a Bíblia, ela está repleta de narrativas que trazem assim, através dos símbolos, né? É cheia de simbologia, né? Por quê? Costume da época, do povo. Ela traz verdades, traz revelações, eu diria, surpreendentes. É impressionante. E também trazem passagens e fatos que comprovam os fenômenos mediúnicos, como nós falamos, né? E, em vários aspectos, através dos profetas. Enfim, o que eram os profetas? Médiuns. Entende, gente? Então, por essas razões todas, e por prudência, né, é no sentido relativo que o espírita deve interpretar os textos sagrados. O que ele quer dizer com isso? Nós vamos interpretar os textos sagrados com os óculos do Espiritismo. Aí nós vamos tentar analisar, ver a simbologia, porque não é tão fácil a gente identificar toda a simbologia, mas aos pouquinhos essa simbologia vem sendo explicada com as comunicações, com as novas obras, com o nosso entendimento, até por intuição. Então os véus vão lentamente sendo retirados. E é evidente que nós não devemos priorizar a Bíblia. Não, agora eu vou parar de estudar Espiritismo, vou só estudar a Bíblia. Não, não é isso. Mas para compreender melhor o Espiritismo, nós não podemos desprezá-la. O grande filósofo Herculano Pires disse: a Bíblia é muito valiosa para os espiritistas estudiosos porque é o maior e o mais vigoroso testemunho da verdade espírita na antiguidade. Palavras de Herculano Pires. Isso aí está na Visão Espírita da Bíblia, no artigo 15º. E ele diz assim: a antiga religião hebraica é geralmente conhecida como mosaísmo, né, porque surgiu e se desenvolveu com Moisés. A nova religião, a dos evangelhos, é designada como cristianismo, porque vem do ensino do Cristo, os cristãos, que, por sinal, foi Lucas que, chegando lá, falou: vocês seguem o Cristo, o Nazareno, por que vocês não se chamam a si mesmos de cristãos? Quem inventou esse termo para todo mundo foi Lucas. Mas assim como nas páginas da Bíblia, olha que coisa, como é que uma coisa liga na outra. Nas páginas da Bíblia, lá atrás, em Isaías e um monte de profetas, séculos e séculos antes do Cristo, anunciavam o advento do Cristo. Também nas páginas do Evangelho, que já é a segunda revelação, está anunciado o advento do Espírito de verdade, do Consolador prometido, que é o Espiritismo. Então, se encadeiam as coisas. E é engraçado que somente João descreve, né, essa passagem de que o Mestre prometeu nos enviar. Vou pedir ao Pai e Ele enviará o Consolador prometido. E, além do mais, as revelações, elas podem ser esparsas, né, ou podem ter ligações umas com as outras. E a revelação espírita que nos foi trazida, né, como Consolador prometido, ela é conectada ao Velho e ao Novo Testamento. Não tem como a gente fugir disso. Então, para eu entender a cumieira do prédio, eu tenho que entender o corpo do prédio e a fundação. O nosso, vamos dizer assim, o nosso grande irmão, né, Allan Kardec, no número 3 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está se referindo, né, a nós espíritas. Aí ele diz assim: mais de um patriarca, mais de um profeta. Primeiro vem a revelação, Velho Testamento. É desse jeito que está escrito lá. Mais de um discípulo do Cristo, mais de um pregador da fé cristã. Segunda revelação,
Novo Testamento. Se encontram no meio deles dois espíritas, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, que são as duas primeiras revelações, e sim na comeira do edifício, que é a terceira revelação. Compreendem? Herculano Pires, esse homem aí bonito, ele diz: no caso da Bíblia e do Evangelho, essas duas codificações referentes a duas revelações que antecederam a espírita, ele está chamando de Bíblia o Velho Testamento, né? Mas, e o Evangelho, que é uma parte só do Novo Testamento. Mas vamos encarar tudo como sendo primeira, segunda revelação. Por quê? Porque Paulo também nos trouxe muita explicação sobre o Evangelho, né? Então, representam fases fundamentais da preparação do Espiritismo. Olha o que Herculano Pires fala. Nós temos o direito e até mesmo o dever de analisar os textos antigos, mas não temos o direito de procurar destruí-los ou negá-los. Querer negar o que foi, sustentar apenas o que é, nos parece um tanto quanto absurdo. E ele usa uma comparação que eu achei bonita. Ele diz assim: é como querer cortar uma árvore pelas raízes e esperar que ela continue a nos alimentar com seus frutos. É uma incoerência. E antes da gente finalizar, no livro A Gênese, de Kardec, mais especificamente no item 6 do capítulo 4, Kardec coloca assim: a Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia hoje aceitar. Vocês querem um exemplo disso? O que eles entendiam naquela época? Que a Terra é o centro do universo. Hoje, qualquer aluno aí de primeiro grau sabe que a Terra é apenas um planeta ao redor de um Sol de terceira categoria. Estou errado? Eles achavam que a Terra era plana, não é? Então, quer dizer, hoje a ciência mostra que nós não somos o centro do universo. Só para dar um exemplo. Bom, então, e outros que parecem, assim, fatos, né? Outros fatos que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Nós já não fazemos sacrifício de animais, né? Eles tinham o hábito de uma vez por ano subir a Jerusalém, pelo menos, subir a Jerusalém. Aí quem tinha dinheiro levava um carneirinho, quem não tinha comprava pombinha, enfim. Aí tinha que ser sacrificado o bicho, sangrar para você sair de lá purificado. A gente já não faz mais isso. Compreendem? Então são costumes que são citados na Bíblia. Quem vai ler Levítico, por exemplo, fica doido, porque é coisa que parece troço atrasado até cansar, e não é, porque para aquele povo era necessário aquilo. Hoje nós olhamos para aquilo como história, mas quando o mestre se refere àquelas coisas, ele está se referindo àquilo ali. Só que eu não quero estudar aquilo, então eu não vou entender o que o mestre falou. Compreende? Mas a par disso, haveria parcialidade em não se reconhecer que ela encerra grandes e belas coisas, claro. A Bíblia, ela encerra grandes e belas coisas. A alegoria que existe, a simbologia que existe, ocupa, claro, um considerável espaço, não é? Mas ocultando sob véu. Mas sob esses véus existem verdades sublimes, mas sublimes mesmo, desde que a gente desça ao âmago do pensamento. Quando a gente chega lá no âmago do pensamento, o absurdo desaparece. É como disse Paulo, né? Observa tudo e retém somente aquilo que realmente vale, não é? Compreendem? Então, gente, nós vamos finalizando a parte 1. O que é essa primeira parte desse estudo é mostrar para vocês algumas pequenas coisas, alguns conceitos que já vêm enraizados em nós há muito tempo. Um deles vamos começar de trás para frente. Quantos de nós espíritas, que nos dizemos espíritas, né? Realmente estudamos, abrimos os livros da própria doutrina,
que já lemos todo o Pentateuco, vamos dizer assim, né? do Kardec, que já lemos obras póstumas, que já lemos a série de André Luiz, a série Fonte Viva. Quantos que fazem esse estudo? Quantos estudam o Evangelho do Mestre Jesus? Estou indo da frente para trás, do Mestre Jesus. Né? Como eu vou entender certas colocações do Mestre que parecem tão paradoxais? Não é? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Se eu não entender como é essas coisas que ele fala, eu não vou entender quase nada do que ele nos trouxe. E quantos de nós tem assim, a vontade de abrir o Velho Testamento e começar a ler devagar, sem pressa, mas estudando os pedacinhos todos e trazendo, olha, bota o óculos espírita para que a gente possa entender aquilo ali. Então a Bíblia não deve ser rechaçada. Ela é o nosso alicerce de toda a civilização cristã. O Cristo nos trouxe a segunda parte dessa revelação. E o Espiritismo a terceira. E esse nosso trabalhinho daqui é tentar mostrar a vocês isso. A quantidade de coisas que foram ditas em Apocalipse por João. E o que já tinha sido dito antes pelos outros profetas e autores bíblicos. E tirar deles ensinamento, compreensão de alguns trechos que a gente já consegue dar conta de interpretar, mas não todos, porque a finalidade não é dissecar o Apocalipse, mas mostrar o quanto de beleza existe, de esperança por trás daquelas palavras que foram ditas há milênios e escritas depois, no final, por João. Há muito assunto para ser refletido. O Apocalipse é uma imensa flor com um aroma maravilhoso que vem nos trazer esperança. Para nós, que todo domingo, desde que era pequenininho, muitos de nós veio da Igreja Católica, não é? Que nós falávamos assim: venha a nós o vosso reino. Pois é, vocês tanto pediram que agora esse reino está chegando. Esse é o Apocalipse de João. Esse é o sermão profético. Esse é Isaías, é Joel e todos os outros profetas. E nós vamos dissecar isso nos nossos próximos encontros. Eu queria avisar para todo mundo assim, né, que o nosso próximo encontro, a parte 2, está marcado para julho, no dia 23. É uma segunda-feira, igual hoje, começando às 19h45. Tá certo, gente? Até lá, né? Eu desejo que a paz seja com todos nós. E aos nossos irmãos desencarnados, que a paz seja convosco.